Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem disse isso? Por que disse? E como que isso foi entrar no nosso rito da missa? E nós dizemos isso todas as missas, em todo lugar do mundo. Fica aí, vamos acompanhar o Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho sobre minhas ordens soldados. E digo a um: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu escravo: faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiram: em verdade vos digo, nunca encontrei em Jerusalém alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão na mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Essa frase que nós repetimos, que ela entrou no rito da missa, nós católicos repetimos ela todos os dias no mundo inteiro. Ela foi dita por um pagão, um oficial romano. O oficial romano era pagão, não conhecia a história da salvação, não fazia parte da história da salvação, não era do povo eleito de Israel. Mas ele tinha um empregado que fazia as coisas bem feitas. E não sei se foi esse empregado, mas alguém que evangelizou ele, anunciou Jesus, também fez bem feito. Então nós vamos começar. A primeira coisa que eu quero refletir com você nesse evangelho é o seguinte: é preciso a gente fazer as coisas bem feitas. Às vezes a gente não faz bem feitas as coisas, né? Às vezes a gente faz de qualquer jeito. A gente faz aí, vai do jeito que dá. Então a gente precisa caprichar naquilo que a gente faz, principalmente nas coisas da evangelização, nas coisas do anúncio do reino de Deus. Então vamos começar bem feito. Esse homem tinha um empregado, um servo, mas com certeza esse servo fazia as coisas bem feitas, tanto que esse conquistou o seu senhor, conquistou o coração desse oficial romano, que o oficial romano se arrisca e ia até Jesus, porque ia até Jesus para quem tinha cargos naquela época, tanto na parte romana quanto na parte dos fariseus ou dos saduceus, era um risco. Se a gente for lembrar, o Evangelho vai nos contar que Nicodemos, que era um mestre da lei, que era um homem importante dentro do clero daquela época, ele se arrisca e vai à noite, porque ele falou assim, ele não podia ir de dia. Então esse oficial romano, ele se arrisca a ir até Jesus. E ele vai, primeiro porque tem um empregado que fazia as coisas bem feitas e o cativou. E segundo, que teve alguém que falou de Jesus, mas falou bem falado, vamos dizer assim, né? Anunciou, evangelizou, bem evangelizado. Evangelizou tanto que esse homem foi tendo a certeza absoluta que bastava uma palavra de Jesus. Uma palavra. Bastava uma palavra. Sabe, gente, quando nós temos fé em Deus, uma palavra tudo muda. Uma palavra de Deus muda tudo. Portanto, pela fé desse oficial romano, nós precisamos pedir a Deus também a fé, porque a última palavra, ou a melhor palavra, é Deus quem vai nos dar. É Deus quem vai pronunciar. Então basta uma palavra de Deus e seremos salvos. E tudo mudará. E tudo se transformará. E esse homem chega até Jesus e fala para ele, né? Ó, eu tenho um servo, tenho um empregado que está sofrendo muito. E Jesus fala para ele assim: ó, eu vou lá,
Ele fala, não, porque ele reconheceu as barbaridades que ele vivia, que ele tinha vivido. E ele fala assim, eu não sou digno que o Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor não pode entrar lá na minha casa. Além do que também, os judeus, eles não podiam entrar na casa, nos lugares onde os pagãos viviam, porque eles se contaminavam. E o oficial romano também sabia disso. Mas a parte importante mais é essa que eu vejo, né? Que pelo menos a minha visão. Diga uma palavra, daqui vai atingir lá, porque o Senhor está aqui, mas o Senhor está lá também. O Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor está em todos os lugares, sabe de tudo. E aí Jesus olha para ele assim, fala, poxa vida, olha, eu não vi fé assim em nenhum dos meus. Nenhum de Israel tem tanta fé quanto esse homem. E ele fala isso em público, para todo mundo escutar. Eu me admiro em ver a fé dele, Jesus vai dizer assim. Eu me admiro em ver a fé deles. Então, eu queria deixar duas reflexões para nós aqui. Primeiro, a importância de fazer bem feito. Porque quem evangelizou esse oficial romano, que eu não sei se foi o empregado, que eu tenho uma certa desconfiança que pode ter sido o próprio empregado, mas foi alguém que acreditou e que experimentou a graça de Jesus e falou para ele com tanta fé, com tanto amor, com tanto coração, que a paz fez com que ele se apaixonasse e tivesse essa certeza, que tivesse uma fé viva, uma fé que realiza milagres, uma fé que fala assim, não precisa o Senhor nem ir, basta o Senhor falar, porque basta uma palavra tua e tudo será mudado. Que a gente possa evangelizar bem evangelizado, fazer bem feito as coisas, anunciar bem anunciado com a nossa vida, para que outros possam experimentar isso e viver essa fé. E que nós possamos também pedir a graça de Deus de viver essa fé. Porque esse pagão, esse oficial romano, que foi muito bem evangelizado, teve uma fé superior à dos próprios eleitos, dos próprios judeus. Tanto que Jesus fala assim, outros povos, graças a Jesus, né, nós podemos dizer isso também, podemos entrar no banquete, podemos entrar na festa, podemos entrar na glória, podemos entrar na presença de Deus. E a nossa fé é essa. Basta, Senhor, uma palavra tua, que nós seremos salvos. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a aumentar a nossa fé. Que Deus nos ajude quando somos evangelizados, a acolher bem. E também, depois disso, anunciar bem anunciado. Anunciar com a vida, anunciar com o coração, anunciar com alegria, anunciar com amor, para levar mais homens e mais mulheres ao coração amoroso de Deus Pai. Ó Espírito Santo, inflama em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Se você puder, dá um like, se não é inscrito, se inscreva, e se quiser compartilhar o vídeo, pode compartilhar. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.